A palavra de hoje está no livro de João 14. João 14 é a palavra de hoje que a gente vai ler aqui. Amém, meus irmãos? Vamos entender um pouquinho o que diz essa passagem? Deixa eu só corrigir um negócio aqui. Irmãos, estejam orando pela minha vida. Estou passando também por uma luta, uma enfermidade no estômago. E eu creio que Deus vai dar vitória. Ou vocês acham que é só vocês que passam por lutas? Deus não me curou ainda. Mas Ele está curando pessoas aqui e Ele está trabalhando. Então a gente não pode reclamar. O tempo é dele, não é meu. O tempo é do Senhor e não é meu. Então estejam em oração pela minha vida também, por favor. Pelo irmão Paulo. E Jesus venha também fazer uma obra na minha vida hoje aqui, que eu estou precisando muito. Tá fácil não. Mas vamos lá, vamos fazer o que Deus pediu para a gente fazer. Que é trazer a palavra, né? Livro de João, capítulo 14. Versículo 1, a palavra diz assim: Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. A casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhe preparar lugar, voltarei e lhe levareis comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: Vocês não me conhecem? Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou com o Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o meu Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou com o Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado do Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, farei. Senhor Deus, aqui está a tua santa palavra. Nessa manhã fria, nesse dia frio, que o Senhor seja, Pai, aquilo que vai esquentar o nosso coração, a nossa vida, que o Senhor venha transformar os nossos caminhos. Senhor, eu creio que quem está contigo é o Deus vivo. E se o Deus vivo está com o Senhor, e o Senhor está conosco aqui nessa live, Deus está aqui conosco também. E se Deus está conosco, Ele sendo luz, tudo que tiver de trevas trabalhando contra essas vidas vai ter que sair. Tudo que está batalhando contra essas vidas vai ser obrigado a deixar. Porque o Senhor é a luz verdadeira
O Senhor é a vida e a salvação. Nessa manhã fala conosco. Nos ensina, nos exorta. Mas, Senhor, fala conosco. Assim, eu agradeço a tudo que o Senhor tem feito nas lives, pelas vidas dos irmãos e irmãs que estão aqui, as curas ministradas, as libertações que o Senhor tem feito aqui em nosso meio. Eu sou grato por cada detalhe, até por esse ar que entra nas minhas narinas nesse instante que eu respiro, meus dedos movimentando os meus braços, eu podendo, Pai, estar no conforto do meu lar, num tempo de tão frio, Pai. Isso é um privilégio, porque isso é um cuidado do Senhor. E eu te glorifico por isso. Obrigado, meu Deus. Recebe a honra e glória a Ti. Amém, amados irmãos. Quem chegou agora aqui, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que Deus dê uma paz, tranquilidade. Que Deus aqueça o coração de vocês nessa manhã fria. Porque hoje realmente aqui onde eu moro está frio. E muitas das vezes o frio que entra no nosso coração nem sempre é o frio, né, da calada da noite, é o frio também do medo. E às vezes nosso coração precisa estar aquecido também com a presença de Deus. Às vezes o edredom não resolve, né? Às vezes aquela cama quente, o chuveiro quente, não resolve o nosso problema. Às vezes está faltando algo, e esse algo vem através de Deus. Quem está aqui pela primeira vez, que sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los. Para quem não me conhece, eu sou irmão Paulo da Igreja Pentecostal do Deus e Amor do interior de São Paulo. E espero que quem não faz parte dessa família hoje, fica o meu convite. Fátima, seja bem-vinda, se inscreve no canal, viu, Fátima? Quem mais aqui está pela primeira vez aqui conosco? Escreve aí, eu. Quem está pela primeira vez aqui? Fabiana, seja bem-vinda. Se inscreve no canal aí, segue a gente. Quem mais? Que é a primeira vez? Ivani Fernandes, seja bem-vinda. Quem mais? A flamenguista, seja bem-vinda também. Fica conosco aqui, em nome de Jesus. Quem mais? A Ivani, seja bem-vinda, Ivani, também. Amém, povo de Deus. Tatiana, seja bem-vinda. Antônio, sejam bem-vindos, irmãos. Irmãos, vocês estão num lugar sobrenatural, tá? Essa live não é igual às outras, não. Aqui a gente não brinca com a palavra. Aqui a gente não pede dinheiro. E aqui Jesus opera. Eu convido vocês a ficarem à vontade. Vocês que estão na cama, fiquem ouvindo a live. Vocês que estão sentados, vocês que estão lavando louça, fazendo serviço, ouçam a palavra e a gente vai orar por todos. E Jesus vai falar com muitas pessoas aqui hoje. Exaltado é o nome do Senhor, que Ele tem curado muito, né? Eu fico impressionado. E Deus, Ele tem sido fiel conosco, amém? Vamos lá, vamos para a palavra rapidinho. Solange Lima, vamos orar pelo teu trabalho, tá bom? A palavra do Senhor começa no livro de João 14. Jesus Cristo, o Nazareno, Ele começa dizendo: não turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. A casa do meu Pai há muitos aposentos. E se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar. E se eu for lhe preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus está falando aonde, igreja? Jesus preste para partir. E os discípulos ali com medo. Porque Jesus já estava falando do que iria passar. E Jesus estava dando uma afirmação. Creiam em Deus e creiam em mim.
Porque onde meu Pai está, onde Deus está, tem muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês isso. Jesus está falando o quê? Que Ele está preparando para a gente um futuro vindouro. Ele está preparando o lugar para a gente repousar, descansar, para não ter dor, tristeza, ansiedade, angústia. Onde você não vai precisar tomar mais remédio. Onde a dor que está na minha barriga não vai ter mais. Um lugar de paz e tranquilidade. Jesus, a maior garantia que Ele dá para a gente é que Ele voltaria para buscar. Ele voltaria para levar um povo separado para morar com Deus. Muitas das pessoas que estão aqui na live, talvez o intuito de vocês entrarem aqui hoje foi o intuito de receber uma proteção através de uma oração, receber a cura, a libertação, a restituição do seu casamento, da sua vida sentimental. E tudo isso Jesus pode fazer por nós facilmente, num piscar de olhos. Ele pode fazer tudo isso por nós tranquilamente, sem esforço. Porque todas as coisas são possíveis. Tudo é possível. A partir de Jesus é o início de uma vida diferente e transformada. Jesus é o caminho para uma vida renovada. Mas quando Jesus está falando no livro de João 14, ele está falando da salvação. Ele está prestes a partir, e o temor que estava sobre aqueles homens estava dizendo assim: nossa, a gente vai ficar sem o mestre. Porque quando eles andavam com Jesus, eles sentiam segurança. Quando eles andavam com Cristo nas cidades, Jesus curava, libertava. Jesus ele parava a contenda, Jesus ele parava a multidão. Jesus ele parava qualquer situação catastrófica com palavras simples. Quem lembra da mulher adúltera? Foi lançada aos pés de Jesus. A multidão a cercava, todos ali querendo justiça, colocando ira no coração, querendo apedrejá-la. E Jesus, escrevendo na areia, simplesmente diz aquilo, uma palavra que todos aqui conhecem: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não precisou gritar. Jesus não precisou se exaltar com o povo. Parem com essa bagunça. Parem com essa patifaria. Parem. Vocês todos estão errados. Não, Jesus só disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E o povo se dispersou. Então os discípulos andavam com um homem que não era normal. Um homem que tinha algo dentro dele. E Jesus confirma na palavra de João 14 que ele andava com um Deus. Que Deus estava com ele. E ele com Deus. Talvez hoje Deus está querendo ter um encontro com pessoas aqui na live. Talvez Deus está querendo ter um encontro com vocês. Talvez Deus está chamando para vocês também para andar com Jesus e com Deus. E para começar a ter uma vida de novidade. No versículo 5, Tomé questiona: Senhor, não sabemos para onde vais? Como então podemos saber o caminho? E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Irmãos, Tomé andava com Jesus. Tomé era um homem muito incrédulo. Era um homem que precisava ver as coisas no olho mesmo, precisava tocar. Outro dia eu preguei sobre Tomé na live aqui. Jesus, ele andava nas cidades pregando o evangelho. Jesus foi
o homem que mais pregou sobre o inferno. Ele quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. Biblicamente, ele falou muito sobre o inferno. Muito. E também sobre o céu. E Tomé estava viajando na maionese. Ele estava fazendo os questionamentos como se fosse uma pessoa que não tivesse ouvido ainda novidades. É que nem vocês estarem aqui na live, vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo. Vocês estão ouvindo que tem um lugar que existe realmente. Um lugar de descanso que Jesus está preparando. A gente está falando de um lugar. Imagina um hotel 5 estrelas. Eu não sei se alguém já foi no hotel 5 estrelas. Eu fui uma vez. Lá na cidade do México. Tem um hotel lá que eu fiquei hospedado lá. E pensa num hotel chique. Irmãos, é fora do normal. O negócio é chique. Agora você imagina as moradas do céu. Imagina como não vai ser a gente ter um lugar para morar no céu. Os aposentos reais. Então, às vezes as pessoas leem a palavra da Bíblia, as pessoas falam assim, é conto, é história. Jesus disse que ele ia voltar. Tem pessoas esperando ainda Jesus rasgar o céu, não tem? Tem pessoas esperando Jesus rasgar o céu, atravessar o céu e arrebatar a igreja. Mas pessoas estão indo embora. Nesse instante que eu estou falando com vocês, uma pessoa está morrendo. Nesse minuto. A cada segundo, um ser humano fica sem a respiração na terra. A cada segundo na terra, um ser humano vai embora. E Jesus voltou para ele. Jesus veio buscar. Ou o diabo. Então a dura realidade é que nenhuma circunstância nessa terra pode impedir que esse fato venha acontecer. Irmãos, quantas pessoas têm dinheiro nessa terra, irmãos? Mas dinheiro para arrebentar, irmãos. Bilhões, milhões. Aquela moça que é rica, a ex-esposa do Felipe. Felipe? É Felipe, será? Não sei. Como é que chama mesmo? Se envolveu no negócio do tigrinho agora, aí. Refresca minha memória, alguém aí. Alguém refresca aí, ué. Escreve pra mim aí que eu esqueci. Virgínia. Obrigado, irmã. Irmãos, aquela mulher tem dinheiro para arrebentar. É muito dinheiro. E ela fala assim, você vê a vida que ela tem? Ela não tem uma vida com Deus. E ela fala as coisas em nome de Deus. Deus fez isso. Deus fez aquilo. E se as trevas chegarem na casa dela, nada pode impedir. Nada pode. O dinheiro dela não vai parar. O dinheiro dela não vai. O melhor hospital que ela for. Ela pode ir para os Estados Unidos com o melhor médico. Se Deus falar assim, o tempo dela chegou, não vai adiantar chorar. Os bilhões e milhões que está na conta não vai impedir que a vida dela cesse. Então Jesus, ele sabe que todos os seres humanos que estão ouvindo essa mensagem, essa palavra, têm um tempo de vida. Irmãos, olha para trás da Bíblia. Quantos seres humanos que está escrito na palavra não estão vivos mais? Em carne. Cadê as pessoas? Cadê Pedro? Cadê João? Cadê o apóstolo Paulo? Cadê o profeta Isaías? Moisés? Abraão? Cadê Maria?
Cadê Ana? Onde estão? Hoje só ficou lembranças escritas a respeito de valentes e valentes e mulheres valentes de Deus. E Jesus diz, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu creio que aqui no nosso meio, irmãos, de coração, não fiquem chateados com o que eu vou dizer aqui agora, tá? Eu sei que tem irmãos de toda religião aqui, irmãos católicos, pode ser que tenha espíritas, pode ser que tenha testemunho de Jeová, pode ser que tenha todo tipo de gente aqui. E eu quero dizer uma coisa, e se eu não disser essa coisa para vocês, e se eu não disser, eu não estou sendo filho de Deus. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. A placa e o ministério não podem levar vocês à vida eterna. A placa e a denominação não têm o poder para salvar vidas. E eu pergunto para vocês, quem vocês estão adorando? Para quem vocês estão pedindo intercessão? Irmãos, eu era católico, espírita, frequentava a mesa branca, e hoje meus olhos espirituais foram abertos, e hoje eu sirvo a Deus, ao Deus vivo que está aqui nessa live. Antes eu me prostrava nas estátuas que estão dentro da Igreja Católica, Aparecida. Antes eu me prostrava para ela, e eu pedia para ela resolver problemas meus. Eu pedia para ela me socorrer. E muitas das vezes, a gente não estava errado porque a gente não conhecia a verdade. A gente não conhecia a realidade. Para quem crê na Aparecida, vocês muitas das vezes acham que ali tem uma simbologia muito grande, mas não. É uma estátua. A Bíblia relata no Salmo, se eu não me engano, Salmo 115, que tem mãos, mas não apalpam, que tem boca, mas não fala. Que se tornem como ela aqueles que a adoram. Então, eu não estou criticando religiões, mas eu estou convidando a todos vocês a crerem em quem realmente tem o poder. Jesus diz na palavra dele, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Então, aqueles que estão buscando outros caminhos para se achegar a Deus, não estão se achegando a Deus. Irmão Paulo, mas eu recebi um milagre. Irmão Paulo, eu fui pagar promessa, eu subi a escada lá da Aparecida do Norte, porque eu recebi um milagre. Irmãos, a nossa fé é algo extraordinário. A nossa crença de que aquilo que está acontecendo pode acontecer está através do quê? Da nossa fé. Jesus diz na mesma palavra que a gente está lendo. Eu vou chegar aqui adiante, já vocês vão entender. Se vocês realmente me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E já agora vocês conhecem e têm visto. E disse Filipe, Senhor, mostra o meu Pai, e isso me basta. E Jesus respondeu, vocês não me conhecem, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me o Pai? Vocês não creem que eu estou com o Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, mas pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando eu digo que o Pai que está em mim, e pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Eu digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado e fará coisas maiores que estas. Irmãos, por que Deus cura as pessoas na live aqui do câncer? Por que as pessoas estão sendo curadas e libertadas aqui? O câncer some, a doença sai, a enfermidade vai embora, a depressão vai embora. Por quê? Porque aqueles que creem em Deus fará a mesma obra que Ele fez. Eu estou fazendo a mesma obra que Jesus porque eu creio naquele que me chamou. E eu creio que Ele está aqui.
Ah, mas irmão, e aquilo da cura que eu pedi para Aparecida? Irmãos, Jesus ele fala sobre fé. A fé é algo impressionante. A fé é algo que quando o seu olho não enxerga algo, só que através da fé você acredita que aquilo vai se realizar e aquilo acontece. Tem duas situações. Quem trabalha, presta atenção no que eu vou dizer agora. Quem trabalha no mundo espiritual é o diabo. O diabo vai fazer de tudo para você crer naquilo que não vem de Deus. Presta atenção. E como que ele vai fazer isso? Fazendo milagres também. Ele também tem o poder para tirar a enfermidade e colocar. Então, quando você faz uma oração em favor de algo que não vem de Deus, o diabo, astuto, ele faz o quê? Eu vou fazer esse milagre e vou tirar. Ele vai tirar a enfermidade. Aí na sua cabeça, quem que fez o milagre foi aquilo que você intercedeu em oração. Então essa é uma situação. A segunda situação é a nossa fé. A nossa fé é o firme fundamento das coisas que a gente não viu, mas das coisas que a gente espera. Então, se você vê que aquela situação está de um jeito e você ter fé que vai melhorar, vai melhorar. Vai acontecer por causa da fé. A fé é um dom também. Até para a gente ter fé, a gente tem que pedir para Deus. Ontem, aquela mulher que estava aqui na live ontem, 15 anos enferma. 15 anos, ela disse o que para nós aqui? Que ela estava querendo caçoar de mim, né? Ela falou assim, eu estava querendo dar risada. Caçoar de você na hora que você estava orando. Aí algo no coração dela tocou, ela falou o quê? Só que aí mesmo assim eu quis ver. Aí na oração, a gente orou pela primeira vez para ela. Eu pedi para o anjo tentar tirar da cabeça dela que estava atacando ela espiritualmente. A enfermidade das minhoquinhas dentro do cérebro dela que estava mordendo a cabeça dela. E ali naquele instante, terminou a oração e o quê? Eu perguntei para ela, está se sentindo bem? Está sentindo arrepio e corpo mole? Ela falou o quê? Não, eu não senti nada. Aí eu já pensei, não é possível ela ter ido no médico 3 vezes, passado por vários médicos, não encontra o que é, e ela não sentiu um arrepio em um corpo mole. Tem coisa trabalhando. E eu já lembrei, é uma pessoa que está sem fé. Porque até mesmo para você receber a oração, você tem que crer naquele que está orando por você. E nesse momento eu pedi para Jesus, Jesus, fecha a live com chave de ouro, Senhor. Cura ela. Tira essa enfermidade. Coloca a tua mão, meu Senhor Jesus. E Jesus fez o quê? Na hora. Ela sentiu uma dor na cabeça, um embranhado na cabeça e tirou da cabeça dela a enfermidade. Irmãos, eu pedi para quem curar? Para Jesus. Eu pedi para outra pessoa entrar em ação? Eu pedi intercessão, né? Assim como eu era espírita, eu pedia para o Pai Chico, para o Índio. Pai Chico, Índio, eu lembro que uma vez que eu fui para fazer um exame na autoescola, eu falei assim pro Índio, né? O Índio é uma entidade espiritual, é um demônio. E lá no centro espírita é um anjo de luz lá dentro, lá, né? Para as pessoas que são espíritas, eles são uma pessoa boa. O Indião é bom, o Indião está comigo. E na verdade é um demônio. Eu sentei no carro da autoescola e pedi lá para ele sentar no banco do passageiro. Índio, vai comigo. Vai comigo para mim tirar essa carta aqui. E o que aconteceu? Passei. E quem que ajudou eu a passar que eu pensei? Foi o Índio. E quem que eu ficava toda vez pedindo proteção? O Índio. Então, irmãos, são coisas da... Não, irmão, dá risada. São coisas da vida da gente que a gente aprende, né? Infelizmente, a gente não sabia. Eu não sabia que era um demônio. Eu não sabia. Infelizmente, Deus sabe do meu coração que eu estava adorando o demônio e não sabia. E isso não é culpa nossa. A gente está em processo de aprendizado, né? Que nem eu falei sobre criança esses dias aí. A gente está
andando, engateando para quê? Para aprender a andar. Para a gente aprender a vencer. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Jesus é o único caminho, irmãos. Ele preparou moradas, ele está preparando moradas. Enquanto antes vocês descobrirem o que eu estou falando para vocês, mais leve vai ficar o fardo. Irmãos, vocês estão cansados de viver essa vida? Fala a verdade, irmãos. Essa vida de luta que vocês estão vivendo, de angústia, de dor. Ah, irmão Paulo, mas você não passa a luta? Passa, eu estou com dor de barriga, irmãos. Minha barriga está doendo tudo. Engraçado que Jesus está curando o câncer aí e minha barriga está doendo ainda. Mas o que eu vou fazer? E Jesus colocou Jesus que a hora que ele quiser tirar, ele tira. Eu vou reclamar? Não vou reclamar, nem a pau. Se eu tiver que passar mais 2 dias com dor, eu vou passar. Se eu tiver que passar o final de semana com dor, eu vou glorificar o nome dele. Porque se ele está andando comigo e não está saindo a dor, algum propósito ele tem sobre essa dor, não é? Então assim, a gente tem que entender também. A nossa vida não é só dança, só sorriso. É também dias de lágrima, de choro. É dias também de tristeza. E isso não depende de você estar andando com Deus ou não. Os discípulos também passaram por choro. Todos os discípulos choraram. Todos os discípulos passaram por dias difíceis. Jesus chorou no Getsêmani. E se Deus chorou também, Deus, se Jesus chorou, se Jesus também não quis enfrentar a cruz, eu não vou querer enfrentar a minha? Irmãos, só entrem no caminho da verdade. Só. Tá bom? Ninguém ficou triste comigo aqui não, porque eu falei da religião, né? E olha que eu falei aqui, hein? Não estou falando de placas, hein? Eu não falei nem da Deus é Amor que eu vou. Que também tem muito problema lá. Mas todos nós temos que estar juntos. Quem que é católico aqui? Fala para mim, eu. Nossos queridos irmãos católicos, quem que é católico? Tem algum católico aqui conosco? Tem algum irmãozinho católico? A Emanuele Teixeira, seja bem-vinda. A Isabel. Quem mais? O Gil Moreira é católico. A Maria Isabel. Quem mais é católico? Quem mais? Quem mais? A Flávia. Quem mais é católico? Tem mais gente aí, hein? Tem 160 pessoas aqui. Tem bastante católico aí. Irmãos, então, como eu disse, eu também era católico. Tá? E a gente não está falando de placas, tá bom? Cláudia. Vocês entenderam o que eu quis dizer, meus irmãos católicos? Vocês entenderam o que eu quis dizer aqui? Meus irmãos e irmãs, com muito amor e carinho. Gil, entendeu o que eu quis dizer sobre a gente passar por cima de Jesus? Não é na maldade, meus irmãos. E também eu sei que vocês não fazem, né? Porque é uma crença. E a crença é difícil. É a mesma coisa que eu chegar alguém para mim aqui e falar assim, irmão Paulo, Jesus é uma mentira. Eu não acredito. E você tá... Então é difícil eu falar para vocês assim, eu não vou acreditar em Jesus mais, né? É complicado. Por isso que a gente tem que respeitar um ao outro, né? E a gente tem que ler a palavra. É a palavra que vai mostrar pra gente quem é e quem não é. Tá bom? Você que ouviu essa palavra, essa mensagem, eu quero fechar com o versículo que mais fala ao nosso coração. O versículo 6. E respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Amados irmãos, esse versículo chave realmente é a dura realidade de todas as religiões. Você não vai fugir dela. Naquele grande dia, todo o joelho vai se dobrar e se prostrar para Jesus. Mesmo as pessoas não querendo hoje acreditar, não existe Buda, não existe outros tipos de religião no mundo. Todos vão se prostrar diante de Jesus.
e vão entender que realmente tudo que foi descrito na palavra do Senhor era verdade. Eu não estou aqui fazendo lavagem. Eu não estou aqui colocando minhoca na cabeça de ninguém. Eu não preciso disso. E Jesus diz que é com amor. Com amor Ele vos convida hoje para fazer parte do reino. É com amor que Ele convida vocês hoje para fazer parte da família real. Porque os aposentos estão prontos. E a qualquer momento Ele pode vir buscar você para morar com Ele. Amém? Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live, deixa o seu like e que Jesus venha mudar a tua história. Em nome do Senhor. Amém?